Bom, vamos começar então os estudos da nossa semana, capítulo 12, amar os nossos inimigos e os inimigos desencarnados. Na semana passada, a gente falou sobre o suicídio e a loucura, né? E eu falei muito rapidamente sobre o efeito que pode ter a obsessão no processo de tentativas seguidas, ou pelo menos no pensamento, às vezes induzido para o suicídio. Então, afinal, o que são os nossos inimigos desencarnados? Em primeiro lugar, esses tais inimigos, eles são certamente vítimas nossas, primeiro, antes de outras encarnações, né? Eles não se tornaram inimigos por acaso, né? Normalmente, a obsessão está associada a algum tipo de vingança, né? Ou seja, nós primeiro é que fomos os obsessores, nós é que fomos os agentes do mal. Isso, e muitas vezes, é reiterado. Então, a gente troca de papéis, então, e vai, né, associando a essa maldade. A obsessão também, ela está muito próxima de uma incompreensão. Por quê? Quando a gente sente muita raiva de uma outra pessoa, a gente se sente cego, não é isso? A gente não consegue mais olhar para aquela pessoa e enxergar nela nada de bom. A gente só vê a maldade que ela fez para a gente, né? E talvez ela nem saiba disso, porque é muito comum aquele que se sente ofendido guardar a lembrança e a pessoa que fez a ofensa esquece, né? Ela pode até ter já se arrependido, tal, não teve a chance de reparar, mas aquilo passou na vida dela. Mas quem se sente ofendido guarda. Essa mágoa, essa raiva que se solidifica, que a gente já falou algumas vezes aqui, que na vida encarnada se transforma, por exemplo, em pedra no rim, né, pedra na vesícula, né, em tipos de tumores, né, em inflamações do intestino. Quantas pessoas vão fazer colonoscopia? Aí está cheio de pólipo lá, né? Porque o intestino é justamente o lugar, a última saída, né? A saída derradeira das sujeiras nossas, do nosso organismo, está ali. Então, a pessoa acaba desenvolvendo isso. Então, quem tem câncer, o tumor no intestino, meu pai tinha, sofreu abscesso aplicado. Cólon, né, essas coisas, está muito associado a isso. Imagina, você está tentando expelir essa maldade e não consegue, para ali, né? Então, porque a gente não deixa, é a gente que não deixa. Veja, é a gente que não deixa. A gente é que prende esse mal, a gente é que prende essa raiva, essa mágoa, essa angústia, esse rancor. Então, fica ali, né? Está presa dentro de nós, a gente não é capaz de perdoar. E eu não estou dizendo que é fácil, hein? Não tem nada aqui, né? Já estou dizendo aqui, é difícil pra caramba. Mas são essas coisas que vão, na vida física, se transformando em doenças. Na vida espiritual, a gente desencarna. Não perdoa ainda, apesar da doença que a gente teve, a gente leva isso como vingança. Isso vai se alternando, porque depende de quem está encarnado e quem está na astralidade. Então, o que era obsessor, o que é obsessor hoje, amanhã vai estar encarnado e a gente vai virar obsessor dele e a gente vai sucedendo. Só que muitos e muitos casos narrados na literatura espírita e outras obras também da espiritualidade geral, além dos depoimentos que a gente conhece, falam para a gente que quando você regride a primeira vez que aconteceu essa maldade, a primeira vez que houve uma desavença, uma briga, esses dois espíritos eram fraternos. Eram espíritos familiares, ou muito amigos, ou casados, amantes. E que algum evento de traição, alguma atitude, às vezes até que não tinha alternativa, né, de uma escolha infeliz ali, de um ato limite, gera uma raiva profunda em um deles, e depois isso vai
ao invés de voltar novamente como eles eram amigos, familiares, fraternos, isso vai desencadeando o sofrimento. Vai desencadeando o sofrimento, vai desencadeando o sofrimento e vira uma obsessão complexa. Então, aquilo que hoje a gente chama de obsessão complexa, na verdade, está impregnada em inúmeras encarnações. Eu vou contar um caso para vocês, que eu sempre aqui faço referência, porque é o que tem de mais literatura, mais confiável, que é o caso da Ivone do Amaral Pereira. A Ivone, ela, durante mais ou menos 1000 anos, ela se afinou muito com um determinado espírito que a gente já chama de Charles, né? Que foi o nome de uma das encarnações que ele teve. Não vou contar a história toda. Começa lá na Pérsia, 440 anos mais ou menos depois de Jesus. Ele era o rei, o sultão, e ela, uma garota, adolescente, se apaixona por ele, vai dançar na frente dele. Era um homem infeliz, um homem violento, bruto, cruel, mas ele se apaixona por ela também. E ela, com 17 anos, conquista o coração dele. Mas aquilo gera uma raiva dos súditos, porque ele era muito cruel. E ele melhora depois que ele se apaixona por ela. Mas as pessoas tinham raiva. E aí a raiva dos súditos gera uma doença na Ivone. E ela morre, com 30 e poucos anos. E ele se revolta de novo. Se revolta, fica pior do que ele era. E aí logo em seguida ele desencarna. E quando ele volta como súdito, no mesmo reino que ele estava. E ele vai viver todas as maldades que ele praticou. Isso faz com que ele desperte na espiritualidade com remorso. E dali ele começa a evoluir. Só que a Ivone não. Então o que a espiritualidade faz? Ela separa esses dois espíritos. A Ivone vai continuar evoluindo lá em Roma, principalmente. A gente não sabe que papéis ela teve. E ele segue um caminho principalmente pela Índia. Ele faz um caminho todo durante 1000 anos, separado dela. Esses espíritos retornam. Bom, e junto, então nesse período de Roma, a Ivone se envolve com um outro espírito e que ela se apaixona por esse espírito, que durante esses 1000 anos compartilhou a vida dela. Esse grupo fazia parte da família espiritual do Bezerra de Menezes. E eles voltam todos juntos, a família inteira, para uma encarnação na França, em volta de 1500 e pouco. E eles fazem parte de uma comunidade protestante, no limite ali da França e da Alemanha. Naquela época tinha uma briga, uma guerra entre católicos e protestantes. A rainha, por interesse com o Vaticano, uma aliança com o Vaticano, o rei e a rainha se dizem católicos, mas na verdade eles não professam religião nenhuma. E a rainha instaura uma guerra contra os protestantes, uma noite chamada Noite de São Bartolomeu. Né? Em uma única noite, dia 24 de agosto, eles massacram, enganam os protestantes, fazem de conta que ia ter um casamento de conciliação. Todos os protestantes que vinham de Navarra, no nordeste ali do que hoje é a Espanha, limite com a França, vão para lá, do reino de Navarra. O rei que era de Navarra, o rei Henrique, vai para a França se casar com a rainha Margot. Só que isso é uma cilada. E os franceses católicos, então, em uma noite matam mais de 100 mil protestantes franceses. Só que eles não se contentam de matar esses. Eles mandam, então, que se mate todos os protestantes que estavam nos castelos, nos châteaux, nos arredores de Paris, de todo mundo que se conhecia. Muito bem. Uma dessas famílias é a família do Bezerra de Menezes, que era uma família pacífica. Não tinha guerra, não entrava nessa discussão. Eles eram caridosos, eram estudiosos, viviam na simplicidade. Tinha um castelo lindo, mas compartilhavam com os empregados, com os servos, né? Tratavam todo mundo como se fosse família, faziam culto no lar ali. Era um paraíso na terra, em 1500. A Ivone nasce filha de Bezerra, junto com o Charles, que é irmão dela, porque aí o Charles evoluiu e disse assim, não quero mais vir aqui me apaixonar por ela de novo. Então quero ter uma relação fraterna, ele estava bem mais evoluído que ela.
e ele vem como irmão. E, na verdade, o pai já estava mais idoso, ele era o líder, ele era o príncipe daquela comunidade. Muito bem. A mando do Duque de Orleans, o capitão da fé, que era um soldado criado num convento, num monastério, ele determina que vá ali um espião averiguar se de fato eles eram protestantes. Não vou contar a história toda. Quem quiser ler Nas Voragens do Pecado e depois da trilogia, tá? Ele chega ali, verifica que de fato eles são protestantes, que fazem o culto. Ele até se encanta pela Ivone, porque ela sempre teve essa graciosidade, ela era menina, cantava, tocava piano. Ele se encanta, mas ele vai embora. O Bezerra, né, não deixa de fazer nada. Ele vai embora, volta para Paris e diz, tem lá essa família protestante. Então, na noite combinada, 24 de agosto, o capitão da fé leva um exército e dizima, destrói tudo, e vira ruína a ponto de hoje não ter resquício. Não se consegue achar aonde foi esse castelo. Tem um sinal, que uma vez eu desconfiei, mas não consegui ir lá, talvez de umas ruínas ali perto de Estrasburgo, que era por ali, mas ninguém sabe ao certo. E, obviamente, no livro da Ivone, ela omite, ela altera o nome dos personagens para talvez até não, né, deixar nenhum descendente, etc. com preocupação. Mas o fato é que dali não sobrou descendente nenhum, porque eles mataram todo mundo. Só uma pessoa sobreviveu, foi a Ivone. Por quê? Porque nessa noite, o Charles tinha pedido, o irmão dela, que ela fosse fazer companhia para a noiva dele, que morava num castelo próximo, vizinho. Ela estava um pouco adoentada, ele não podia ir para lá, porque ele tinha os afazeres da comunidade ali, do castelo, e ele tinha que fazer a distribuição de caridade, pães, comida, etc., que ele fazia, ia fazer o culto lá, ele não podia ir. Então, que ele pediu que a Ivone fosse fazer companhia a Lavínia, que era a noiva dele. Então, a Ivone está lá, nesse castelo lá, e ninguém sabe que ela está ali. Quando o capitão da fé vem com a ordem de dizimar, ele mata toda a família e mata os empregados do servo. Mata todo mundo, sobra ninguém. Esse cara era um soldado. Soldado naquela época, 1500, não pensa. Está lá cumprindo ordens. Para encurtar a história, a Ivone resolve se vingar desse capitão da fé. Como que ela se vinga? Com aquilo que ela faz de melhor. Seduzi-lo. Ele se apaixona loucamente por ela, sem saber quem ela é. Ela tem uma falsa identidade. Quando ele está completamente seduzido, ela entrega ele para a rainha. E a rainha coloca ele num calabouço daqueles que ninguém sabia que existia, que ficavam nos subterrâneos do Louvre. Não tinha luz, não tinha nada. Era assim, o porão do porão do porão do porão. E ele nunca mais sai de lá. Sai de lá desencarnado, né? Ele morre ali nas piores tormentas possíveis e imagináveis. E dali ele se arrepende. Bom, a Ivone também se arrepende, mas ela não consegue reconhecer. Só que a Ivone fez isso tudo pelo seguinte. Quando ela foi visitar a tal da cunhada, que era a noiva do irmão, essa noiva, sabendo do massacre, ela fica com tanta raiva e tanta fúria que ela morre dessa raiva. Ela desenvolve, ela agrava a doença que ela está, que é uma doença leve. Ela agrava aquela doença e ela morre. Ela morre. E quando ela morre, ela diz para Ivone assim, você vai assumir a minha identidade e vai vingar a nossa família. Então, veja, ela é que induz a Ivone a fazer isso. Não é que a Ivone é inocente, não, mas ela é que tem essa força. E aí, o que ela faz? Desencarna. Imediatamente, já vira obsessora da Ivone, para Ivone se vingar, durante todo o processo. Então, quando o Luiz Narbonne, que era o amante da Ivone, morre, desencarna, ele, arrependido, é levado para aquele lugar onde ele cometeu o crime. E quando ele ali chega, ele vê o castelo como se ele estivesse íntegro, né? Desdobrado, porque no astral permanecia. Quem está lá dentro? Toda a família de espíritos do Bezerra de Menezes. E eles recebem ele como se fosse um membro da família. Ele não sabe o que fazer.
E aí eles mostram para ele. A mãe vem e abraça ele e diz: meu filho, ele tinha sido filho deles em muitas e muitas encarnações. Só que ele voltou cego, fechado, separado, criado diferente da família. E volta sem saber, inconsciente, com esquecimento. E massacra a própria família. Família milenar espiritual. Milenar. Ele não tinha tido contato, ele não tinha tido nenhuma relação. Ele chegou ali e matou. Ele não deu tempo de despertar nada nele. E obviamente que a dor dele, a tormenta dele, é desesperadora. Nesse momento, ele desperta para a espiritualidade arrependida. E vai ter encarnações de sofrimento, dor de sofrimento, erra de novo, comete suicídio. Leia uma trilogia maravilhosa. Mas vamos voltar para a Ivone. A Ivone está obsidiada pela cunhada. Quando ela mata, quando ela provoca a morte, o sofrimento, se vinga então do Luiz Narbonne, esse que ficou apaixonado por ela, que era aquele que massacrou a família, ela começa a sentir o arrependimento. E sabe o que aconteceu? Ela se lembrou que ele era, no inconsciente dela, a pessoa com quem ela dividiu 1000 anos de relacionamento amoroso. Durante todo o tempo de encarnações dela em Roma, ele era o companheiro fiel dela. Nessa encarnação que eles vieram separados, ainda não se conheciam. Tanto que ele se apaixonou por ela porque ele reconheceu o espírito e se encantou. Mas ela também se apaixona por ele. Só que pela obsessão, ela não consegue dar vazão ao amor verdadeiro que ela tinha por ele. Ela não consegue. A Lavínia não deixa. Então, quando ela se dá conta que ela matou justamente aquele, quer dizer, ela fez a mesma coisa que ele fez. Ela matou aquele que ela também amava, que era a família dela. Mas ela não consegue se dar conta conscientemente. Então ela entra num processo de loucura. Falamos da loucura semana passada. Ela entra num processo de loucura. E ela tem um noivo, ela é salva por um noivo. Um noivo que ela estava prometida, uma pessoa que ela nem conhecia direito, mas era um príncipe alemão, também protestante, que vai socorrê-la em Paris quando isso tudo acontece. Ela chama ele vai socorrê-la para que a rainha não a pegue. Que a rainha estava armando de prendê-la também, que sabia que ela estava fingindo identidade. Ela é levada, então, por esse príncipe alemão, mas ela já entra num processo de loucura. E ela nunca mais retorna. Ela vive ainda alguns anos em total demência. Né? E sofrimento e angústia. E a Lavínia ali com ela, porque aí a Lavínia se vingou, mas não sabia mais o que fazer. Então ela resolve se vingar, porque ela queria que a Ivone tivesse matado. Então ela começa a entrar num processo de obsessão. Então assim, eu vou parar a história aqui, não tem mais spoiler. Leiam o livro, leiam os livros, mas vejam o que acontece com o espírito, que era família. Mais de 1000 anos de convivência, mais de 1000 anos de amorosidade, de fidelidade, de problemas domésticos, mas poxa, era família. Pai, mãe, casado, irmão, marido, mulher. Quantas e quantas e quantas encarnações. Isso que a gente sabe o registro, fora as outras. E eles veem como inimigos. Inimigos. Esse evento provoca um problema tão grave que dura 500 anos para ser resolvido. 500 anos. São 5 encarnações sucessivas. Eu desconfio de uma sexta que não foi contada em 500 anos. Envolvendo todos aqueles espíritos da família do Bezerra de Menezes, inclusive o próprio Bezerra de Menezes, reencarnando e ajudando e auxiliando, e dividindo os papéis e tentando fazer com que eles se reconciliassem. 500 anos. A reconciliação em vida, ainda não, encarnada, ainda não aconteceu. Os dois espíritos já estão libertos. Em vidas separadas. A Ivone, na encarnação que ela teve aqui, ela liquidou as dívidas que ela tinha. Ela ganhou muitos e muitos créditos, ela evoluiu muito nessa última encarnação. Ela recuperou mesmo assim, tudo que tinha de dívida dela. E ele também, nas sucessivas encarnações que ele teve uma encarnação concomitante com ela na Polônia. Veja como é a ligação espiritual. Ele estava lá na Polônia, não tinha internet naquela época. Era cortina de fogo, regime comunista. Ele era um cientista. E a Ivone aqui no Brasil, ignorante. Não tinha nem passado, quer dizer, ignorante não, porque ela era autodidata, ela era muito culta, e ela lia muito, mas ela nunca foi à escola. Ela era uma costureira pobre.
vivendo de favor, trocando de casa toda hora, vendo família, me leva para lá, me leva para cá, Minas Gerais, aqui. Isso aqui ela não tinha dinheiro, não tinha nada. Ela escrevia em papel de pão, vocês não vão lembrar disso, quem tem cabelo branco, que nem eu lembro. Antigamente você comprava pão na padaria, vendo um papel como se fosse papel de seda, que eles chamam de papel de pão, e depois o que ela fazia? Ela passava no ferro aquele papel de pão, e ela cortava e fazia caderno com aquilo. Ela escrevia ali. 500 páginas que estão escritas em 30 anos que ela escreveu o Memórias de um Suicida, foram escritas em papel de pão. Ela não tinha de geografar, nada disso que estava mal. Papel de pão. Pobreza dela. Bom, esse espírito pobre, miserável, analfabeto quase, analfabeto não, mas nunca estudou, foi autodidata, resolve estudar Esperanto, que era, naquela época se imaginava que o Esperanto seria o inglês de hoje, acabou não vingando. Né? Tinha uma programação espiritual que o Esperanto virasse a língua universal, não virou. Né? Ela aprendeu Esperanto. Aí o que acontece? Havia uma revista internacional que as pessoas publicavam cartas em Esperanto. E essa revista circulava em papel. Circulava folhetos, circulava pelo mundo inteiro. As comunidades de Esperanto compartilhavam isso, em extenso, o que dava para fazer, compartilhavam. E aí, aquele grupo que falava Esperanto, quando gostava de algum texto, e ela escrevia muito bem, né, assim, poemas, sei lá, as coisas que ela fazia lá, se encantou com o que ela escrevia e resolveu se corresponder diretamente com ela em Esperanto. Um espírito estava lá na Polônia. Ele era 30 anos, eu acho, mais novo que ela, quase isso, 20 e poucos anos. E ela aqui. E eles se reencontram nesse processo de obsessão complexa de amor e ódio, de amor e ódio, de amor e ódio. Eles se reencontram em papel. Ele estava lá no regime comunista, casado, doente, não aguenta, resolve comprar uma passagem, consegue um trabalho provisório aqui no Brasil, em Brasília, e pede para que ela vá para lá. Ela quase foi, quase foi. Um amigo dela encarnado, que ela nessa encarnação, ela não pôde trazer nenhum daqueles familiares. Então, mas tinha um outro espírito nobre da febre, que ela gostava dela, que ajudou, ensinou Esperanto e ajudava até a corrigir as cartas, etc. E Esperanto, olha, meu filho, acho que você não devia ir. E a Ivone, ela tinha evidência. O grande problema dela, do karma que ela tinha, né, de lidar com isso, é porque ela via e ouvia tudo. E o Charles dizia para ela, você não pode ir, você não pode ir, você não pode ir. Na última hora, o cara veio para o Rio de Janeiro, porque viu que ela não ia, e ela pede que esse instrutor, esse amigo e tal, receba. E ela está na sala ao lado. Diz que ela não pode receber porque ela não está aqui, ela mente. Imagina, gente, olha a história que a espiritualidade aponta para a gente. Dois espíritos que se amam e se odeiam, mas no fundo se amam, querem se reencontrar. Processo de obsessão, processo de loucura. Ela não encontra, graças a Deus, porque ela teria perdido a encarnação se não tivesse encontrado. Porque ele era casado, ele tinha uma família, ela não podia fazer isso. Bom, ele volta, ele morre depois, ela não sabe, ela para de receber cartas dele em determinado momento, ela não sabe o que aconteceu. Ele volta para a espiritualidade. Quando ele volta para a espiritualidade, ele veio para visitá-la. Esse espírito hoje trabalha no Hospital Maria de Nazaré socorrendo espíritos suicidas, porque em uma das encarnações ele também era suicida. Bom, enfim, vocês querem demorar 500 anos, na melhor hipótese? Dá para tratar essa pedrinha no rim, essa pedrinha na vesícula? Dá para tratar essa mágoa, esse tumorzinho que está aí? Dá para parar com os nossos vícios? Entende o impacto disso? Entende para onde isso vai? Aquela raivazinha que a gente acha que não é nada, mas que a gente não tolera mais aquela pessoa do nosso lado, e toda vez que a gente pensa nela, a gente lembra de uma sombra, e que a gente deseja, oculta ou não, uma forma oculta ou aberta, muita maldade para ela. Isso vai gerar uma encarnação de obsessão desse tipo. Então, não adianta a gente pensar, mas é o obsessor. Qual deles? Você ou ele esperado? Em que momento, em que vida que a gente está falando? Em qual encarnação? Quem começou primeiro? E daí, se foi ele e você revidou? Entende que isso não faz a menor diferença? E se você voltar lá nas encarnações pretéritas, vocês já foram amigos, vocês já foram íntimos, vocês já foram muito próximos, pessoas queridas, que se amavam muito. Então, por que Jesus fala de perdão? Porque Ele quer abrir os nossos olhos para a gente enxergar a nossa vida, não nessa personalidade que a gente tem hoje, não nesse corpo que a gente ocupa hoje. Isso passa. Isso é só mais uma vida.
A vida continua, a vida já veio antes. A vida é um somatório de existências que nunca termina. E que a gente reencontra as pessoas. E que a gente lida com elas. E se a gente erra, como que a gente não pode aceitar que o outro erre também? Por que a gente não quer deixar o outro ser quem ele é? Deixa ele ser quem é. Por que você tem que tentar interferir no que o outro pensa ser? Deixa ele ser. Esse é o livre-arbítrio, a espiritualidade deixa isso. É duro falar isso. Mas o nosso amor verdadeiro não é para que o outro seja quem a gente quer e a gente gostaria que ele fosse. Ah, mas ele não me ama como eu amo ele. Será que você ama tanto ele assim ou você só quer egoisticamente que ele se devote a você? Que ele faça tudo por você, que ele renuncie tudo que ele tem na vida por você. E a gente faz isso com o relacionamento amoroso, mas faz com o pai, com o filho, com todo mundo. Né? A gente faz isso na vida. A gente corta, destrói as pessoas por traição, por falhas. Se a gente fosse ponderar mesmo assim, né? No fundo, será que a gente tinha que excluir essa pessoa da nossa vida? Ou pode até excluir, mas será que tinha que levar essa mágoa, esse rancor todo? Essa desesperança? Então, acho que hoje, o que a espiritualidade nos pede é para pensar, não julgar o outro. Se a gente não é capaz de entender, é porque foi nos dada a bênção do esquecimento. Porque se nós lembrássemos de tudo o que nós também fizemos, nós não suportaríamos conviver com as nossas culpas. Então é melhor que haja esse esquecimento, mas o esquecimento não justifica a mágoa, a vingança, a revanche, o rancor. É preciso tirar do nosso coração os males que a gente fez. Os males que a gente fez por nós mesmos. Porque não há nada de mal que volte para nós, que antes nós não tenhamos feito para alguém. E que assim a gente aprenda a se perdoar e a perdoar quem quer que seja, para viver livre dessas relações tumultuosas. E que a gente aprenda, de fato, a viver só no amor, em plenitude. Aquele que Jesus nos ensinou, o amor incondicional. Na graça de Deus.